Olá, meus alunos, tudo bom? Vamos agora para a nossa aula de matemática. Como vocês podem ver, eu dei uma modificada aqui no cenário, fazendo com que vocês possam entender, né, saindo um pouco do computador, mas que vocês possam entender de uma maneira bem mais tranquila, né, o nosso novo assunto, que é a equação do primeiro grau. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam tomando as medidas corretas, né, diante dessa pandemia. Fiquem em casa. Vamos lá. Como eu estava dizendo, o nosso conteúdo é a equação do primeiro grau. Mas para podermos entender melhor esse conteúdo aí, nós iremos voltar um pouco e lembrar de expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? Bom, expressão algébrica, como a gente já tinha dito, é uma expressão matemática que tem a presença de letras e números. Lá no quinto ano, por volta do quarto, quinto ano, vocês veem a matemática só com números. Mas quando você começa a chegar no quinto, no sexto, a matemática ela já vai sendo apresentada entre números e letras. E aí é onde muitas pessoas deixam de gostar da disciplina. Termina vendo um bicho de sete cabeças. Mas na verdade não é. Tá? Espero que vocês aos pouquinhos possam fazer essa descoberta e compreendendo, como nas aulas que eu tinha passado para vocês antes, que a matemática vai muito mais além do que isso aqui. Ela está na nossa vida. E expressões algébricas é isso. É uma situação comum, né, que nós transcrevemos ela de forma de álgebra, ou seja, utilizando letras e números. Então vamos revisar aqui, vamos parar de conversa, vamos tentar revisar de uma maneira, ou melhor, resumir de uma maneira melhor aqui. Expressões algébricas é uma sentença matemática, uma expressão no qual nós temos a utilização de letras e números. Os números, eles são chamados de coeficiente e a letra, ela é chamada de parte literal. Bom, eu vou citar um exemplo de uma expressão, de uma situação, e nós vamos tentar entender o que é essa expressão algébrica, né? Então vamos lá. Eu peguei aqui uma situação que diz assim: o triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do número. O triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo de um número. Veja, é uma expressão e eu vou transformar isso de forma de álgebra, ou seja, através de números, escrever matematicamente. Eu costumo dizer que o texto está em português. Eu vou trazer o texto agora para a matemática. Vamos transcrever, né? Tirar da linguagem que está escrita em português e trazer para a nossa linguagem de matemática. Para isso nós precisamos fazer o quê? A interpretação do texto. Então a questão diz o seguinte: o triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do número. Professor, que número é esse? Eu não sei. Boa, primeiro passo. Nós não sabemos que número é. Quando não se sabe que número é, nós representamos esse número por uma letra, que nesse caso é chamada de incógnita ou variável. Eu vou utilizar o x, porque é muito comum para nós. Então o x é esse número que eu não sei. Voltando para a questão que diz: o triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do número, nós estamos dizendo que o triplo de um número qualquer, eu não sei, triplo vem o quê? Muito bem, 3. O triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do número. Ficaria matematicamente desse jeito, escrito matematicamente: 3x menos 4x. Ou seja, o triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo deste número. Epa. Agora, professor, eu quero que o senhor me explique o que é coeficiente, parte literal, o que é na expressão algébrica. Vamos lá. Coeficiente são os meus números. Tá? Vou botar aqui bem pequeno. Já vai errando aqui. Coeficiente. Escrever aqui bem pequeno na doguiça, tá? Mas vocês vão entender. Vocês sabem que na sala de aula eu sou meio brincalhão, então
Estou tentando ser o máximo descontraído possível. Então, coeficiente. Professora Renata, me perdoe, tá? Pelo português. Então, a minha letra, perdão, o meu número ele é um coeficiente, tá? E a minha variável, que nesse caso aqui é o x, na expressão algébrica, é a parte literal. A parte literal. Literal, a palavrinha literal lembra o quê? Letras. Então, o coeficiente são os meus números e a parte literal são as minhas letras, né? Vale frisar que dentro do assunto de expressões algébricas, nós estudamos o valor numérico de uma expressão, tá? E o que seria esse valor numérico da expressão? O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor de x. O valor que eu atribuo em x, o valor que eu coloco no meu x ou no meu y, tá? O valor numérico de uma expressão eu tenho essa expressão aqui e eu vou dizer quanto equivale x e ao resolver essa minha expressão eu encontro o resultado. Esse resultado é o que nós chamamos de valor numérico, tá bom? Então, já entrando aí no assunto, já entrando aí no livro de vocês, na página 213, onde vai falar sobre o valor numérico das expressões algébricas, eu já posso atribuir aqui um valor para o x, para a gente tentar resolver e achar o valor numérico dessa expressão aqui. Nós temos aqui essa expressão e aí eu vou criar agora uma situação para a gente achar o valor numérico dessa expressão aqui. Então vamos supor que a questão esteja o seguinte. Calcule o valor numérico da expressão. Nós já temos ela, 3x menos 4x, para x igual a 2. Tá? Como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu encontro esse valor numérico? É aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente, nas outras aulas. Para a gente achar o valor numérico, aonde tiver x, eu vou colocar 2. Então, o método que eu vou utilizar aqui é o método da substituição. Tá? Então, vai ficar assim, 3 vezes. Quem é x? 2. Menos 4 vezes. Quem é x? 2. Só um detalhe. Vocês podem estar se perguntando, de onde veio esse vezes aqui? Lembrando que a letra, o número seguido por uma letra, sem sinal de mais ou de menos, entre ele nós temos uma multiplicação. Então aqui eu tenho uma multiplicação. O 3 na verdade se chama 3x, mas o 3 na verdade está multiplicando o x. Tá? O que eu tenho que fazer? Substituir, porque a minha expressão diz o seguinte: calcule o valor numérico da expressão. Tá? Aqui ela, para x igual a 2, então onde tiver x eu vou botar 2. Perfeito. E agora eu resolvo normal para encontrar o valor da questão, o resultado da questão, que é o que nós chamamos de valor numérico. 3 vezes 2, 6, menos 4 vezes 2, 8. Mais uma vez, jogo de sinais, que eu falei com vocês em sala de aula. Então você precisa, para quem não lembra, a regrinha do jogo de sinais. Volta lá, olha no caderno, vocês têm isso anotado. Vocês precisam ter essa clareza, ter isso já em mente, a como efetuar operações com números, que nesse caso aqui são números inteiros, ou seja, números positivos e negativos. Vocês precisam voltar a fazer essa operação com números inteiros, voltar a revisar isso, porque senão vocês vão se passar. Mas o que eu digo como uma dica, bem simples, associe os números positivos com o dinheiro que você tem e os números negativos com aquilo que você está devendo. Quem é que não tem dívida, né? Então, os números positivos, dinheiro que eu tenho, os números negativos, eu estou devendo. Então, bora lá. Se eu tenho R$6, estou agora com R$6 aqui no meu bolso, mas eu estou devendo R$8 em uma loja, e eu vou naquela loja. Então, eu estou devendo 8, mas eu tenho 6.
Eu vou dar os R$6, mas eu vou ficar fazendo o quê? Muito bem, eu vou ficar devendo R$2. Então, essa operação, se você não lembra, fica mais fácil de você associar os números positivos com o dinheiro que eu tenho e os números negativos com o dinheiro que eu estou devendo. Ou seja, R$6 é o número que eu tenho, R$8 é o que eu estou devendo. Logo, eu vou ficar devendo 2. Se caso você ficar naquela dúvida de o número final vai ser positivo ou negativo, e agora, professor? Não sei, será que vai ser 8? Será que vai ser 2 positivo? Será que vai ser 2 negativo? Na dúvida, você já sabe. O 8, na verdade, é negativo, então ele é o dinheiro que eu estou devendo, e o 6 é o dinheiro que eu tenho. Por isso, a minha resposta é negativa. Bom, isso aqui é revisão, tá? Valor numérico da expressão. Como nesse caso é revisão, não vou entrar muito aqui, porque o nosso assunto em si é a equação do primeiro grau. Só voltando aqui, essa aula ela vai ter 2 partes, ela vai ser partida de 2 maneiras, vai ter a parte 1 e parte 2. A parte 1 porque é uma revisão, e a parte 2 é onde eu vou entrar, vou mergulhar com vocês nessa dimensão da equação do primeiro grau. Beleza? Então vamos lá. Vamos mexer mais aqui, vamos tentar trazer mais assunto, vamos tentar relembrar de mais coisas aqui agora. Bom, eu expliquei para vocês a expressão algébrica, como é que ela funciona, expliquei que é a presença de números e letras, né? Os números são os coeficientes, as letras são a minha parte literal. Expliquei para vocês o que é um valor numérico de uma expressão, é quando nós temos uma expressão como um todo e nós temos que dar o valor, e nós temos que substituir as letras pelos números, as minhas variáveis pelos números, e os números a própria questão vai dar. E o que seria o valor numérico? O resultado final. Beleza? Bom, mas também nós não podemos descartar uma coisa importante. Continuando ainda com essa expressão. Vou pegar aqui somente o 3x, tá? Esquece aí o 4x. Além de ser uma expressão, nós podemos falar um pouco aqui também, como revisão, sobre monômios. Monômios, ele está incluso diretamente com a expressão algébrica. E o que é um monômio? Um monômio é uma expressão matemática que possui letras e números, muito parecido com expressões algébricas. Porém, o monômio ele tem o seguinte: o todo, isso aqui completinho, a expressão 3x, ela é chamada de termo. A minha variável, ela é chamada, aqui é o meu coeficiente, como eu já tinha dito para vocês. E aqui é chamado de variável, incógnita, variável, fica a seu critério de chamar. Que também funciona como parte literal. É bem parecido de uma expressão. Porém, o monômio, o cálculo para monômio é diferente do cálculo da expressão algébrica. Mas eu queria que vocês voltassem, ou melhor, eu voltei para falar do monômio, porque numa expressão algébrica nós utilizamos o polinômio. E para a gente poder entender o que é um polinômio, nós precisamos revisar o que é um monômio. Então, o monômio é uma expressão que contém números e letras. Os números são os meus coeficientes, as letras são as minhas parte literal ou variável. O monômio também ele possui termo, tá? A expressão em si é o termo. O monômio é isso. Fugi agora porque eu tenho a concentração, mas vamos lá. O monômio é isso aqui, tá? E o que seria um polinômio? O que seria um polinômio? O polinômio são dois monômios, dois termos. É uma expressão que possui mais de dois termos. Então, enquanto o monômio só tem um termo, uma expressão, no polinômio eu tenho mais de dois termos. E aqui eu posso reportar para vocês a expressão anterior, que era 3x menos 4x. Isso aqui, na verdade, é um polinômio.
Por que é um polinômio? Porque dentro daqui eu tenho dois termos. Eu tenho o primeiro termo aqui, que é 3x, primeira expressãozinha aqui, primeiro termo, e tenho o segundo termo aqui. O segundo termo, que é o 4x. Então vamos lá. Termo eu já expliquei o que é uma expressãozinha, né, que nós temos números e letras. O polinômio ele tem de 2 a mais termos. Com um termo só é monômio, com mais de 2 termos já é considerado um polinômio. E vamos lá. Quando nós estamos estudando esse assunto, nós dizemos que isso aqui na verdade é um binômio. Que é um binômio? São dois monômios juntos. Com 3 nós chamamos de trinômio, com 4 nós chamamos de polinômio. A presença de 2 termos, tá? Com 2 termos ou mais já é considerado um polinômio. Tranquilo? Então, agora sim vamos definir o que é uma equação de primeiro grau. Então, a equação de primeiro grau é toda sentença matemática que é expressa por uma igualdade, tá? Numa equação nós temos a presença de números e de variáveis. Lembrando que variável é a letra. Então, bora lá. A equação do primeiro grau, geralmente não, na verdade ela é escrita da seguinte maneira. AX mais B igual a zero. Como eu tinha dito para vocês, a equação do primeiro grau ela é uma sentença matemática que é expressa por uma igualdade. Professor, o que é isso, igualdade? Igualdade é esse sinalzinho de igual que nós conhecemos. Tá? Igualdade é isso. Isso aqui, essa expressão aqui, é a forma geral da equação. Uma equação do primeiro grau, ela tem que vir nesse estilo aqui. AX mais B igual a zero. Eu não sei nem o que é A, nem o que é X, nem o que é B, professor. Não estou entendendo nada. O que é isso aí? Qual é o significado de A? Qual é o significado de B? Se o senhor está dizendo que tem a presença de letras e de números, só trazendo para vocês assim, só para me esclarecer uma coisa bem importante. A variável, geralmente, utilizada como equação de primeiro grau, é sempre a x. Mas em algumas equações vocês vão ver que pode ser y, pode ser z, tá? Mas geralmente eu utilizo muito o x, os livros geralmente traz a variável com a letra x, representado por x aqui. O A e o B aqui, eles são chamados de... O A, por exemplo, ele é o meu coeficiente. Logo, eu expliquei para vocês que coeficiente é o quê? É um número. Então, o A, ele é um coeficiente, ou seja, coeficiente. Ou seja, o A é um número. O B, ele não vai ser chamado de coeficiente, porque coeficiente é quando eu tenho o número e uma variável. Coeficiente é quando eu tenho o número e a letra, tá? Então, nesse caso, o A é coeficiente de x. O B, ele não é bem chamado de coeficiente, né? Nós dizemos que ele é um termo independente, ou seja, ele não possui nenhuma variável. Então, o B aqui ele é um termo independente. O B ele passa a ser um termo independente. Então, desse jeito aqui, mais ou menos, eu já estou tendo aquela noção de que o A é um número, o B é outro número, e nós temos aí uma variável x. Mas por que A e por que B? Porque todo número que estiver acompanhado da minha variável x, ele é representado como se fosse a letra A, tá? Então, o número que vier acompanhado com a minha variável x é A. E o número que não tem a variável x, nós dizemos que ele é B. Por quê? Porque quando eu receber a minha equação, quando eu passar para vocês aqui um exemplo sobre a equação do primeiro grau, eu vou pedir para vocês identificarem na equação quem é A e quem é B. E aí eu preciso entender que o A, ele vem acompanhado da minha variável x, e o B é um termo independente, ou seja, ele não vem com variável. Beleza?
Tudo certo? Então vamos pegar um exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo massa do livro de vocês sobre a equação do primeiro grau. Aqui, ó, na página 222, nós temos um exemplo muito bom. Deixa eu apagar aqui. Nós temos o exemplo 2x menos 8 menos 6 igual, no livro tem dizendo que é igual a 2, mas eu vou colocar aqui igual a 0. Depois eu vou pegar o mesmo exemplo e vou colocar igual a 2, tá? Mas eu vou colocar aqui igual a 0, para a gente entender melhor. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui a minha equação. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Galera, essa equação, ela está na forma geral. A forma geral é essa aqui. Como é a forma geral? Ax mais b igual a 0. Ou seja, um número, que no caso um coeficiente com x, mais um termo independente igual a 0. Ou seja, um número com x e um número igual a 0. Aqui, a minha equação, ela está na forma geral, ela tem o a e tem o b, tudo direitinho, ela está igual a 0? Sim ou não? Poxa, professor, mas não, professor, ela não está, porque o b aqui ele está positivo e aqui o b está negativo. Epa! Eu não estou perguntando a vocês se a equação é a mesma, ou seja, se ela está escrita, se ela é igual, idêntica. Eu não perguntei para vocês se a equação 2x menos 6 igual a 0, ela é igual com a equação ax mais b igual a 0. Elas não são iguais. Porém, ela está sim na forma geral da equação. Por que ela está na forma geral da equação? Vamos lá. Quem é A? A é 2. Quem é B? B é menos 6. Então, nessa equação eu tenho A? Tenho. Nessa equação eu tenho B? Tenho. A equação está igual a 0? Está. Então, ela está na forma geral. Ax, nesse caso, não tem mais B, está menos B, mas nós temos a presença do B igual a 0. Isso aqui, sim, é uma equação do primeiro grau. Volto a dizer só uma coisinha que eu esqueci e foi bom, porque eu acho que você me lembrou. Bora lá. Por que é chamada de primeiro grau? O grau, gente, é o expoente que está na minha variável. É um expoentezinho que está acima, né? Está na minha variável. Para quem não lembra, expoente é um númerozinho bem pequenininho. Eu sempre costumo dizer isso. Esse númerozinho pequenininho que está em cima do outro número aqui se chama expoente, lá em potenciação, né? Quando eu vou explicar de uma maneira que vocês entendam melhor. Então, bora lá. Expoente é um número que está acima de um outro número, de uma letra, seja lá do que for. Eu estou falando assim, o número que está acima, porque é uma linguagem assim, claro, que vocês vão compreender melhor. Desde já eu já quero pedir perdão aos meus professores, principalmente os professores de matemática, meus amigos, nessa explicação de dizer que é um número que está em cima, né? Porque eu sempre tento fazer com que os meus alunos, vocês, meus alunos, aprendam de uma maneira bem mais fácil, bem mais saindo muito daquela matemática arcaica, né? Difícil, rigorosa. Vamos lá, vamos voltar. Professor, para de falar muito. Então vamos lá. Nós temos aqui, né? Se chama de primeiro grau porque o expoente que está acima da minha variável é 1. Aqui, ó, tem o expoente 1. O que é uma equação do segundo grau? Quando eu tenho o expoente 2. Uma equação do terceiro grau, quando eu tenho o expoente 3. Equação do quarto grau, com o expoente 4. O ax, quando está elevado ao expoente 2, ou seja, quando x está elevado a 2, tipo aqui assim, é uma equação do segundo grau. Nós dizemos que o expoente aqui, como é 2, quer dizer que é de grau 2. Nesse caso, ele passa a ser de grau 1, porque
o expoente que está acima do x é de grau 1. Tá? Então aqui eu tenho um grau 1, ou melhor, número 1, então é de primeiro grau. Nós dizemos que ela é de primeiro grau. Se fosse o número 2, seria de segundo grau. Tá? Então, por isso que se chama equação de primeiro grau. Bom, dei a definição, dei uns exemplos e tal, agora vamos para a melhor parte. Resolver essa equação aqui. Tá? Calcular 2x menos 6 igual a 0. Então, vou escrever mais uma vez a equação aqui. Do lado. E nós vamos calcular essa equação agora. Precisa colocar o valor de x, professor? Na verdade, a equação, a minha incógnita, ou a minha variável, é um número que eu não sei. Então, a equação ela vai achar o valor da minha incógnita. É diferente de expressões algébricas, de valor numérico das expressões algébricas, porque no valor numérico das expressões algébricas não tem igualdade, logo não é equação, e lá você recebe o valor da sua variável, né? E aí o resultado final se chama valor numérico. Numa equação, ela tem que ter uma igualdade e nós vamos calcular o valor da minha incógnita, o valor da minha variável. Então bora lá. 2x menos 6 igual a 0. Primeiro passo. Numa equação do primeiro grau, nós temos esse aqui, é o que nós chamamos de primeiro membro. Esse aqui onde está o zero, depois da igualdade, nós chamamos de segundo membro. Ou seja, no lado esquerdo da minha equação, nós temos o primeiro membro, e no lado direito da minha equação, nós temos o segundo membro. Beleza? Então, para mim resolver a minha equação, eu vou deixar no primeiro membro somente os números que são acompanhados pela minha variável x. Somente o número que está acompanhado pela minha variável x. Quem é ele? 2x. Igual. E quem não está acompanhado da variável x vai para o segundo membro. Igual a quem? Eu vou repetir aqui o zero porque ele já existe. E esse 6 aqui, eu vou jogar ele para, esse menos 6 aqui, esse sinalzinho de menos, eu vou jogar ele para o meu segundo membro. Toda vez que nós trocamos de membro um número, tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, quando nós fazemos essa troca passando pelo sinal de igualdade, nós trocamos um número de lugar e automaticamente o sinal dele será alterado. Então, se o número for negativo, ele vai ficar positivo. Se ele for positivo, ele vai ficar negativo. Isso vale para os nossos números, como também para as nossas variáveis. Toda vez que eu troco uma variável ou um número de membro, de lugar, passando pela igualdade, isso daí nós temos que alterar o número dela, o valor. Não, o valor não. O sinal dela. Se ela é positiva, vai ficar negativa. Se ela é negativa, ela vai ficar positiva. Então, bora lá. 2x igual a 0. Como aqui é negativo, vai ficar o quê? Muito bem. Positivo. Então, nós temos 2x igual a 0 mais 6. 2x igual. 0 mais 6 é quanto? Qualquer número somado com 0 é igual a 6. Muito bem. Ó, tem gente que disse 0 ali. Então, bora lá. 2x igual a 6. Para resolver aqui, nós temos uma multiplicação, como eu já tinha dito para vocês, e eu tinha falado anteriormente que numa equação, no primeiro membro só vai ficar as minhas variáveis, no segundo membro vai ficar quem não tem a minha variável x. Então aqui, ó, eu tenho que separar. Eles estavam casados e agora eles vão ficar separados. Então, para mim separar aqui, vai ficar x igual. Como eu tenho uma multiplicação aqui, ela vai passar para o segundo membro, tornando uma divisão. Ou seja, 6, o 2 está aqui, ele vai vir aqui para baixo, com uma divisão, 6 dividido por 2. Tá? E 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. O valor de x na minha equação é 3.
Professor, eu entendi. Se eu fizer isso na prova, como é que eu sei que está certo? Que o x realmente é 3? Tem como, professor, saber se realmente está certo o meu cálculo? Tem. Eu vou só apagar esse lado aqui. Ó. Vou deixar até escrito lá de cá. Vamos tirar a prova. Joga para cá agora. Vamos tirar a prova aqui para saber se esse x, se realmente está certo aqui o nosso cálculo. É bem simples. Você vai pegar a equação. Como é a equação? 2x menos 6 igual a 0. E aí, a gente já encontrou o valor de x. X foi quanto? 3. Como é que eu sei que está certa essa resposta aqui? Se é 3 mesmo? No lugar de x, eu vou colocar 3. Simples. E aí você resolve. E se realmente a igualdade for igual, ó, você já tirou um 10 na prova. Vamos ver? Vamos lá. 2 vezes x, que é 3, menos 6 igual a 0. Eita, professor, e agora? Eu resolvo primeiro a multiplicação, a subtração, eu faço o que primeiro? Numa expressão matemática, sempre resolve primeiro a multiplicação ou a divisão. A adição e subtração é sempre depois. Tá? Então, bora lá. 2 vezes 3, 6. Menos 6 igual a 0. 6 menos 6 é igual a 0. E 0 é igual a 0. Então, quando você for substituindo e a igualdade for igual, isto é, os dois números do primeiro e do segundo termo forem iguais, quer dizer então que a nossa resposta está correta. Então, aqui nós provamos que o valor de x está correto. É verdadeiro. 0 igual a 0. Vou passar aqui mais um exemplo para vocês de equação do primeiro grau. Agora sim eu vou pegar o exemplo do livro de vocês que está igual a 2. A mesma expressão, só que igual a 2. A expressão aí no livro de vocês está a seguinte: 2x menos 6 igual a 2. Beleza? Primeiro passo: verificar realmente se é uma equação ou não. Como é que eu sei que é uma equação? Quando tiver o sinal de igualdade. Beleza. Tem sinal de igualdade? Tem. Então logo ela é uma equação. Vamos lá. Essa equação aqui, ela está na forma geral. Eita, professor. Peraí, professor, deixa eu olhar. Eita, professor, não lembro. Como é a forma geral? Fórmula geral: ax mais b igual a 0. Essa equação, ela está igual a 0? Não está. Como ela não está, nós vamos precisar igualar a 0 para a gente poder resolver. Eu vou segurar essa fala minha, igualar a 0 para a gente poder resolver, porque quando eu finalizar, eu vou deixar uma observação para vocês com relação a isso. Então, bora lá. Ela não está igual a 0, então eu tenho que colocar ela igual a 0, tá? Como é que eu faço para igualar ela a 0? Vamos lá. 2x, eu vou pegar a minha expressão de novo, menos 6. Esse 2 aqui, eu vou trocar ele de membro, trocar ele de lugar. Então eu vou jogar ele lá para o primeiro membro. Ele é positivo, jogando para lá ele vai ficar o quê? Negativo. E agora sim, eu igualo a minha expressão a 0. Pergunta: a equação está na forma geral? Não. Por quê? Porque a forma geral é, eu tenho que descobrir quem é A e quem é B. Aqui eu sei quem é A. Quem é A? A aqui é 2. E B é quem? Tá vendo que eu não tenho como descobrir ainda? Por que eu não tenho como descobrir? Porque eu preciso resolver isso aqui para achar o B. Então bora lá. 2x. Lembra do que eu falei para vocês com relação ao dinheiro, né? Os números negativos é o dinheiro que eu estou devendo. O número positivo é o dinheiro que eu tenho. Então, se eu estou devendo R$6 em uma loja, vamos lá, se eu estou devendo R$6 na cantina da escola, hoje eu estou devendo na cantina R$6. Quando chegar amanhã, você vai inventar de fazer um outro prêmio, vai ficar devendo mais R$2.
Então, se você está devendo 6 e está devendo 2, logo você vai ficar devendo R$8. Você precisa pagar para você ganhar. Desculpa, foi só uma brincadeira. Igual a 0. Só uma brincadeira. Então, se você está devendo 6 e está devendo 2, logo você vai ficar devendo 8. Beleza? Aí eu pergunto, ela agora está na forma geral? Sim, ela está na forma geral. E se ela está na forma geral, eu já posso resolver ela com uma equação em primeiro grau. Então vamos lá. Vamos resolver aqui. Vai ficar da seguinte maneira. 2x igual. O 8 está no primeiro membro, vou jogar ele para cá, trocando o sinal dele. Então, 2x igual a 8. 8 com mais 0 vai dar 8. Então, vou deixar já o 8, tá? X igual a 8. Como aqui está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Só lembrando, né? Que para a gente achar o valor de x, o x ele tem que ficar sozinho no primeiro membro. Então, aqui eu já separei ele do 8. O 8 já ficou para o segundo membro. Aqui nós ficamos com 2x igual a 8. E agora o que é que eu faço? Somente deixar isolar a minha variável x. Vai ficar x igual, como eu tenho uma multiplicação, vai virar uma divisão. X igual a 8 dividido por 2. Logo, x é igual a 8 dividido por 2, 4. Beleza. Quero saber se está certo essa resposta aqui. Se realmente x é igual a 4. Como é que eu sei? Vamos lá. Pega a minha expressão. 2x menos 6 igual a 2. Minha expressão não, minha equação. 2x menos 6 igual a 2. No lugar de x eu vou botar quem? 4. Então bora lá. 2 vezes quem? Vezes 4 menos 6 igual a 2. Para saber se está correto, as igualdades elas têm que estar iguais. As igualdades têm que estar iguais. Pleonasmo. Vamos lá. 2 vezes 4, 8. Menos 6 igual a 2. 8 menos 6, 2. 2 é igual a 2? Sim. Logo, a minha equação está correta. O valor de x realmente está correto. Bom, é isso. Vou finalizar minha aula por aqui. Quero desejar a vocês um bom final de semana. Estudem. Estaremos presentes na nossa aula, onde nós vamos poder tirar as nossas dúvidas. Vamos poder tirar dúvidas com vocês. No livro de vocês, na página 223, tem um exercício. Eu peço que vocês façam esse exercício e nós iremos corrigir ele na próxima aula, tá bom? Essa aula, como eu falei, ela vai ser dividida em duas partes. Então nós temos a primeira parte e a segunda parte vai ser top, que nós iremos falar da equação do primeiro grau no plano cartesiano, tá bom? Até mais, fica em casa.